lá no livro de Isaías 43. Amém? Aleluia. O Senhor é bom em todo o tempo. E o tempo todo o Senhor é bom. O Senhor é aquele que nos resgata todos os dias. O Senhor é aquele que nos sustenta todos os dias. O Senhor é aquele que nos ampara todos os dias. O Senhor é a resposta para nós todos os dias. E nós queremos exaltar o nome do nosso Deus. Não se preocupe, ninguém vai jogar uma cadeira em você. Tá bom? Obrigado, irmão. É para você prestar atenção aqui e não dormir, por isso as cadeiras, tá bom? Você vai ver o que nós vamos fazer com elas. A palavra do Senhor fala lá em Isaías, capítulo 43, 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova sair à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e um rio no ermo. Amém? A palavra do Senhor, ela está nos dizendo que o Senhor é aquele que faz uma coisa nova na nossa vida, todos os dias. E a palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela é a verdade, ela não mente. Então, por que muitas vezes nós não vivemos esse algo novo do Senhor na nossa vida todos os dias? E nós vamos entender um pouquinho nessa noite o porquê que nós não vivemos. Todos nós, durante a nossa vida, irmãos, nós, desde o nosso nascimento até agora, e até o Senhor Jesus voltar, nós somos pessoas que temos sentimentos. E muitas vezes nós somos feridos, somos machucados. Muitas vezes nós carregamos lembranças da nossa infância, lembranças dolorosas, lembranças amargas. E nós carregamos isso durante a nossa vida. Então nós carregamos um passado conosco. E esse passado que nós carregamos conosco nos faz muitas vezes, nos impede muitas vezes de nós vivermos esse algo novo que o Senhor tem para nós todos os dias. E eu queria convidar nessa noite uma pessoa para me ajudar na ministração. Eu queria uma mulher corajosa que viesse aqui me ajudar. Você não vai falar nada, você só vai ficar aqui me ajudando com as cadeiras. Quem se voluntariar, o Espírito Santo vai me dizer quem é. Venha. Fran. Irmãos, nós nascemos na família que não escolhemos. E muitas vezes os nossos pais fazem por nós o melhor que eles acham que podem fazer. E é o melhor que eles podem fazer. Mas muitos de nós, às vezes, não receberam esse o melhor dos pais. Muitas vezes, muitos de nós receberam outras coisas na infância, do que um amor, um abraço, um carinho, uma palavra de conforto, uma palavra de afeto. E muitas vezes isso a gente vem acarretando, e a gente vem carregando essas coisas, essas palavras que foram às vezes lançadas sobre nós. Então, quando nós falamos que carregamos coisas do passado que nos impede de viver o algo novo do Senhor nas nossas vidas, nós queremos dizer que quando eu falo, quando eu recebo, você não presta para nada. Segura. Você não foi desejada, você veio de uma gravidez indesejada. Você é feia, você é gorda, você é magra. Nunca vai achar alguém que te queira. Você é uma fracassada. Nunca vai ter nada na vida. Faça alguma coisa direito. Para você não tem perdão. O que você fez, Deus não perdoa. Quem você pensa que você é?
caminha. Pode caminhar para nós. Pode caminhar. E nós caminhamos, carregando o peso. Carregamos e carregamos e carregamos. E muitas vezes nós estamos aqui dentro, sorrindo, abraçando todo mundo, com uma máscara no rosto, para que todos vejam que eu sou feliz, que eu sou realizada, que eu não tenho medo, que eu sou corajosa. Mas eu estou caminhando assim, com um fardo pesado para eu carregar, com dificuldade para caminhar. E às vezes o pastor chama aqui à frente, eu venho e eu recebo a oração, mas eu volto para casa com esse fardo, carregando esse fardo pesado. E muitas vezes nós não recebemos esse algo novo do Senhor, e essa coisa nova que o Senhor quer fazer nas nossas vidas todos os dias, porque nós não nos libertamos do peso do passado, das prisões que Satanás tem colocado em nossas vidas. Irmãos, é muito fácil falar, mas é difícil executar. Nós sofremos com medo, nós sofremos com o fracasso, e nós somos acusados. Muitas vezes a mágoa vem, a dor do passado vem, a amargura vem, a insegurança vem, a falta do perdão vem, os complexos de inferioridade vêm. Muitas vezes as dificuldades financeiras, os traumas, sonhos interrompidos, a incredulidade, a amargura, o rancor, o orgulho, o engano. E nós estamos segurando o fardo. Está pesado? Está pesado. E você tem carregado um fardo pesado? Você que está aqui nessa noite, trouxe nessa noite um fardo tão pesado com você, que está te impedindo de você avançar, de você viver as coisas novas que o Senhor tem colocado diante da tua vida todos os dias. Irmãos, o Senhor, Ele fala esse texto aqui para Isaías, Ele diz assim: porventura você não percebeu, porventura vocês não percebeis, que eu estou fazendo algo novo todos os dias? E muitas vezes nós não percebemos, porque nós estamos presos, segurando os fardos do passado. Você quer soltar um pouquinho? Eu não ia deixar não, mas só um pouquinho. Então, durante a nossa jornada, todos nós algum dia sofremos um tipo de abuso, ou mental, ou físico, ou psicológico, algum tipo de abuso. Todos nós sofremos algum tipo de trauma, às vezes fomos desprezados na nossa juventude, na nossa adolescência, ou porque você era assim, ou porque você era assado, porque você não está no padrão de todos na tua idade, porque você é muito pequeno para a tua idade, ou porque você é muito alto para a tua idade. E nós carregamos isso. Muitas vezes sofremos percas de pessoas importantes que amamos. Alguns de nós foram abandonados. E nós vamos carregando isso, esse peso do passado. E muitas vezes nós carregamos esses pesos, esses sentimentos do passado, e vamos acumulando, e cada vez mais vamos acumulando. E nós vemos que existem muitas pessoas paralisadas por causa dos fardos que carregam do seu passado. Por causa das prisões que Satanás tem lançado à nossa mente. E essas prisões são um cárcere invisível que só acontece aqui na nossa mente. Quando Ele nos aprisiona com palavras, dizendo para nós que não podemos. Quem somos nós? Quando Ele fala para nós assim: você não pode ser perdoada diante do que você fez. Então há muitas pessoas paralisadas e infrutíferas por causa dessas feridas que elas carregam na sua alma, por causa desses fardos que ela vem carregando desde o seu passado. Se cansar, você pode deixar um pouquinho no chão.
Eu falei que tinha que ser uma mulher forte e corajosa, né? Amém por sua vida, Fran. E essas lembranças do passado, essas coisas que aconteceram em nosso passado, e às vezes nosso passado não é um passado tão distante não, às vezes não é minha infância, minha adolescência, às vezes é semana passada, às vezes foi ontem, às vezes até foi hoje. Então essas coisas que vêm sobre as nossas vidas, essas tribulações, essas angústias, essas palavras que são lançadas muitas vezes sobre nós, elas vêm acumulando, vêm se acumulando, e elas tiram a nossa liberdade de caminhar naquilo que o Senhor tem para nós, nos caminhos do Senhor, nos propósitos do Senhor para a nossa vida. O passado nosso, ele não pode ser mudado. Passado é passado. Nós não podemos mudar o que aconteceu, mas nós podemos escolher hoje como será daqui para frente. Porque eu quero dizer para você que amanhã o hoje é passado. Segunda-feira que vem, o hoje é passado. 2025, 2024 é passado. Então vamos decidir hoje, nessa noite, como será daqui para frente o nosso futuro, diante do passado que nós estamos deixando para trás, os pesos que nos impedem de caminhar. E muitas vezes nós tentamos achar os culpados pelo nosso fracasso, pelo nosso medo, pelas nossas angústias, pelos fardos que nós carregamos, e tentamos dar justificativas e encontrar culpados. Isso também não resolve nada, só vai fazer com que o nosso coração fique mais amargurado, que o nosso coração fique mais ferido ainda, de lembrar muitas vezes do que nos causou a dor, do que nos causou a dor, o dano, do que nos causou esse fardo que nós estamos carregando. A palavra do Senhor, ela nos fala nessa noite assim, ó: não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Quando nós vamos para o livro de Esdras, quando nós vemos que o povo, quando ele volta para lançar os fundamentos do templo, para a reconstrução do templo, o povo que estava cativo 70 anos, e eles voltam, e quando eles lançam o fundamento do templo, ali houve um grande alvoroço. Os jovens de alegria, porque estavam lançando o fundamento, as fundações do templo. E as pessoas antigas que tinham visto a glória do primeiro templo, choravam. Choravam de ver, de lembrar do que era a glória do templo e do que estava agora todo destruído e sendo lançado um novo fundamento, uma nova reconstrução. Tinha aqueles que estavam alegres e jubilavam, porque o Senhor tinha dado uma nova chance, porque o Senhor tinha libertado, porque o Senhor tinha cumprido a sua promessa, de que eles ficariam cativos, mas eles voltariam, eles reconstruiriam. Mas tinham aqueles que ficavam chorando, lembrando do que passou, e não conseguiam ver o que Deus estava fazendo naquele momento, a bênção do Senhor naquele momento. E muitas vezes nós estamos tão presos com as coisas do passado que nós não vemos as maravilhas que o Senhor tem feito no nosso dia hoje. Se você fechar os teus olhos e parar para pensar, da onde o Senhor te tirou e onde você está hoje. O Senhor Jesus nos tirou do lamaçal do pecado, dos vícios. O Senhor Jesus nos resgatou da mão de Satanás, nos tirou das garras do inferno e nos trouxe para uma nova vida com Ele. O Senhor Jesus veio nos resgatar. E muitas vezes nós não enxergamos isso e ficamos murmurando por outras coisas. Nós temos que esquecer e avançar. Avançar olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nos esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando, assim como Paulo nos ensina. A graça de Deus, ela vem para remover os traumas do passado. Por isso que lá em 2 Coríntios 5,17 vai falar para nós assim, que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, mas para quem está em Cristo Jesus. Quando nós estamos em Cristo Jesus, quando nós somos novas criaturas, resgatadas, lavadas, limpas pelo poder do Senhor Jesus, pelo sangue de Jesus, as coisas velhas ficaram para trás. E eis que tudo se faz novo na nossa vida. Cada dia é uma chance de recomeçar,
Se ontem não foi bom, faça diferente hoje. Faça diferente amanhã. Mas se mova. Não fique parado. Não fique carregando os fardos do passado, as coisas que impedem você de avançar e de caminhar. E muitas vezes, nós precisamos ser chacoalhados. Nós precisamos reconhecer que nós estamos feridos, machucados e doentes na nossa alma. E precisamos de cura. E muitas vezes, tem muitas doenças que existem no meio do povo, que nem são de causas naturais. Porque a gente envelhece, o nosso corpo, ele reclama. Se nós não tomamos água, ele reclama. Se nós não nos alimentamos direito, ele reclama. Se nós não fazemos uma atividade física, ele vai reclamar. Uma hora a conta vai chegar e o corpo vai reclamar. Né? Principalmente depois que a gente passa dos 30, 40, 50, o corpo reclama. Mas existem doenças que são de cunho psicológicos e espirituais. De coisas que nós carregamos, esses fardos, que impedem que nós sejamos curados, sarados, restaurados pelo Senhor Jesus. Alguém quer trocar de lugar com ela? Venha. Imagina. Pega uma cadeira e senta ali, Fran. Pode vir por lá. Pode, venha carregar. Venha. Como que é seu nome? Luiz Carlos. Amados, nós não podemos permitir que as dores do passado, que as percas do passado nos aprisionem e faça com que nós não caminhemos, não avancemos para aquilo que o Senhor quer para nós. Você sabe que reviver o passado, viver o passado, é sofrer no presente o que você já devia ter deixado lá no passado. Pode caminhar um pouquinho, só ficar parado aí, não. Vamos caminhar. Pode dar uma voltinha. Carregue o seu fardo. E Satanás, irmão, ele é especialista a colocar fardos na nossa vida, a colocar empecilhos na nossa vida que nos impede de caminharmos, de avançarmos. Satanás, ele é especialista em nos colocar em cárceres e nos manter presos. E muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e pode parecer que está tudo bem. Às vezes você pode olhar para mim aqui em cima e falar assim: nossa, está tudo bem, show de bola com ela. Só o Senhor sabe o meu eu com Ele. Só o Senhor sabe você com Ele, teu coração com Ele. A única pessoa que nós não podemos mentir, que nós não podemos negar, que nós não podemos fazer um teatro de que está tudo bem é com Deus. O Senhor é aquele que sonda e conhece o nosso coração. A palavra do Senhor lá no Salmo 139 vai dizer que antes que a palavra chegue na minha boca, o Senhor já sabe aquilo que eu vou falar. Então o Senhor conhece até o que você está pensando nesse momento. E o Senhor quer curar até esse pensamento que você está pensando nesse momento. Às vezes você está dizendo assim: eu não sou digna de ser perdoada por Jesus. O Senhor Jesus é aquele que diz para nós que Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Dos nossos pecados Ele não se lembra mais. Então, estarmos presos nos acontecimentos do passado nos colocam muitas vezes em prisões e nos trazem esses fardos pesados, que são os medos que nos paralisam e afetam os nossos relacionamentos. Muitas vezes nós sofremos uma perca ou um fracasso, um negócio que não deu certo, uma faculdade que eu comecei e não deu certo, e nós temos medo de recomeçar. Nós temos medo de tentar novamente. Nós temos medo de fracassar novamente. Então vem as incertezas. E esse medo, essas incertezas nos paralisam.
E muitas vezes nós começamos uma coisa e não terminamos, começamos uma coisa e não terminamos, começamos uma coisa e não terminamos. Porque nós estamos presos no fracasso que um dia aconteceu. E aquela palavra lançada sobre nós: você não vai conseguir nada, você não vai ser nada. Nós não podemos permitir que as percas e as dores do passado nos aprisionem e nos traga cada dia mais fardos pesados. Muitos de nós sofrem. Já cansou? Não? Então vamos colocar mais cadeira aqui para ele aqui, André. Irmãos, muitas vezes nós sofremos com a dor da rejeição. Quem aqui já foi rejeitado? Ou rejeitado desde o ventre, ou rejeitado na infância, ou rejeitado na adolescência, rejeitado pelo esposo, pela esposa, rejeitado por alguém. E essa dor da rejeição, ela causa traumas terríveis em nossa vida. E muitas vezes essa dor da rejeição, ela nos faz dependentes de carinho, dependentes de atenção. Então nunca está nada bem com a gente. Uma hora estou bem, uma hora não estou. Uma hora estou bem, uma hora não estou. Porque eu preciso de atenção, porque eu fui rejeitada e eu preciso que as pessoas me deem atenção, de que as pessoas olhem para a minha dor, que as pessoas olhem para a minha ferida. E a rejeição, ela vem e ela causa em nossa vida um desastre terrível. Muitas vezes na nossa relação com a família, com os filhos, com os irmãos, no trabalho, em todos os segmentos da nossa vida. E nós sofremos muitas vezes com a rejeição. E essas rejeições, elas deixam marcas em nós, que muitas vezes nós achamos que nunca vai ser curada, que nunca vai ser sarada, uma ferida aberta que está sempre sangrando, e cada vez que eu lembro, sangra mais. O Senhor Jesus, Ele vem para curar todas as feridas. Ele é aquele que sara todas as feridas. Agora existe um fardo muito pesado que nós carregamos em nossa vida e que nós precisamos urgentemente nos libertarmos, que é a falta de perdão. Todas as vezes que eu me nego a perdoar, eu estou chamando os atormentadores para a minha vida. Eu não estou permitindo que a graça de Deus me alcance. A palavra do Senhor vai nos dizer lá em Mateus, quando o Senhor Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso. Lá no final Ele vai dizer: se vocês não perdoarem a quem ofende vocês, muito menos o vosso Pai que está no céu vos perdoará. É a palavra do Senhor que está nos dizendo. E a palavra do Senhor também, lá em Mateus, ela vai nos dizer, de capítulo 18, do 21 ao 35, que quando nós não perdoamos, nós somos entregues aos demônios atormentadores. Você conhece uma pessoa atormentada? Você conhece uma pessoa que não tem descanso na sua alma? Uma pessoa que não tem parada? Uma pessoa que vive atribulada, amargurada? É uma pessoa atormentada por esses demônios, por esses espíritos atormentadores que vêm dia e noite te atormentar e lembrar você daquilo que te fizeram sofrer. E isso vem trazendo para dentro de nós mais fardos, mais coisas que nós muitas vezes falamos assim: eu não vou perdoar, não foi eu que fiz. O orgulho, ele nos derruba. A soberba precede a nossa queda. Nós temos que deixar todo orgulho de lado e liberar o perdão. A palavra é bonito, mas é difícil fazer. Muito difícil, é uma decisão. Então todas as vezes que você lembrar daquilo que te machucou, você vai dizer: eu perdoo. Jesus, me ajude a perdoar. Não carregue esse fardo com você. Não carregue esses demônios atormentadores nas tuas costas todos os dias por falta de perdão.
Quando nós falamos de rejeição, e às vezes você pode estar pensando aí, mas você não sabe da minha vida, você não sabe o lar que eu nasci, você não sabe o que minha mãe me disse, o que meu pai me disse. A palavra do Senhor vai nos falar de um homem lá em Juízes. Juízes capítulo 11. Vai nos contar a história de Jefté. Jefté foi um homem concebido fora do casamento, filho de uma prostituta. E após a morte de seu pai, Jefté foi expulso do seu lar pelos seus irmãos. Ele não teve direito à herança e eles o expulsaram. Jefté foi rejeitado pelos seus irmãos, pela esposa do seu pai, e foi abandonado. Jefté poderia ter ficado amargurado, vivendo essa dor, carregando esse fardo e ter sido nada. Mas a palavra do Senhor vai nos contar a história dele e vai nos dizer que Jefté se tornou um juiz de Israel, onde ele foi um libertador de Israel, do povo amonita, né, pastor? Se eu não me engano, do povo amonita naquela época. E Jefté foi esse homem usado por Deus para libertar. E sabe onde está o nome dele? Lá em Hebreus, na Galeria da Fé. Você vai encontrar o nome de Jefté. Jefté poderia ser um homem que, amargurado, se escondesse, ficasse lamentando as suas dores, a sua rejeição, e carregando aquele fardo, e não avançado. Mas ele decidiu avançar. E se tornou um homem que o seu nome está contido na palavra do Senhor, na Galeria da Fé. Todas as vezes que nós lemos Hebreus 11, Hebreus 12, que vai nos falar sobre a Galeria da Fé, nós vamos encontrar pessoas que eram improváveis, mas que foram usadas por Deus, venceram e estão com seu nome ali na Galeria da Fé. Pessoas improváveis. Então, às vezes, essa noite você pode estar aqui achando que você é uma pessoa improvável, que você é uma pessoa que nasceu para não dar certo. Mas o Senhor Jesus está aqui para dizer que o teu nome pode estar lá na galeria daqueles que estão redimidos pelo sangue do Senhor Jesus. O seu nome pode estar lá no livro da vida. E quando você chegar nos portões celestiais, Jesus vai dizer: vinde bendito de meu Pai, entrai para o gozo que está preparado para você desde a fundação do mundo. Mas terrível será se nós não nos libertarmos desses pesos. Chegar lá no céu e Jesus dizer para nós: eu não te conheço. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, reservado para o diabo e seus anjos. Irmãos, a palavra do Senhor é muito séria. Nós estamos vivendo num tempo que a volta do Senhor Jesus se aproxima. E muitas vezes nós estamos vivendo alienados, achando que tudo está normal. Não está normal. Muitas vezes nós vivemos com os nossos pensamentos acelerados. Nós temos que parar. Nós temos que pensar aonde eu estou falhando. O que está me impedindo. E nós temos que abandonar para nós podermos avançar diante do nosso Deus. Eu queria que você abrisse a sua palavra, a palavra do Senhor, lá em Hebreus capítulo 12, o versículo 15 nós vamos ler. E logo nós já vamos encerrar. Quando nós não perdoamos, quando nós guardamos ressentimento de uma pessoa, quando nós falamos que não perdoamos, é como se nós tomássemos o próprio veneno esperando que o outro morra. O outro não vai morrer, o veneno é para nós. Nós que vamos estar a cada dia desfiando e morrendo com esse veneno, achando que a outra pessoa vai morrer. E todas as vezes que eu concentro os meus pensamentos, as minhas forças naquilo que me fizeram, eu não consigo enxergar tudo aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Hebreus 12, o 15 vai dizer assim para nós: cuide que ninguém vos prive da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. A minha versão aqui é a NVI. Hebreus
capítulo 12, versículo 15, vai dizer para nós a estratégia de Satanás para deixar você preso nesse passado, carregando esses fardos e não querer se libertar. Hebreus vai dizer para nós aqui: cuide que ninguém se exclui, que ninguém se prive da graça de Deus. Quando Satanás lança esses fardos e diz que você não pode ser liberto disso que você está carregando, ele está querendo te privar da graça de Deus. Pela graça de Deus somos salvos mediante a fé, e isso vem de Jesus Cristo. Então Satanás, ele quer nos privar da graça de Deus. E vai continuar dizendo para nós que nenhuma raiz de amargura brote no coração. E é isso que ele quer, que a raiz de amargura brote em nosso coração e nós vivamos amargurados, rancorosos, entristecidos. E continua dizendo: e vos cause perturbação. Satanás, ele quer nos privar da graça de Deus, plantar em nosso coração uma raiz de amargura e nos manter perturbados. E uma pessoa perturbada perturba quem está do seu lado. Porque ele continua dizendo aqui para nós: contaminando a muitos. Então, se nessa noite você está aqui e você carrega algum fardo, alguma lembrança, alguma palavra que foi lançada sobre a sua vida, e você tem se entristecido, e cada vez que você lembra, o seu coração fica apertado, amargurado, rancoroso, como se você fosse explodir. Nós precisamos abandonar isso nessa noite, para que Satanás não nos prive da graça de Deus, para que ele não coloque em nosso coração uma raiz de amargura e nos mantenha perturbados, que nós não venhamos a contaminar aquelas pessoas. Pode vir aqui, irmão. Pode chegar ali. Divide o fardo com ela. Pode pegar. Igual ela está pegando. Isso. O Senhor Jesus nessa noite, Ele quer dizer para nós, Ele quer dizer para vocês: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai o meu fardo que é leve. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam colocadas diante de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o Senhor nosso Deus diz para nós que quando estivermos com medo, o amor perfeito lança fora todo medo. E o Senhor Jesus quer dizer, tanto para nós aqui, quanto para vocês que estão aí: esqueçam o que se passou. Olha, eu estou fazendo coisa nova. O Senhor é aquele que cria no meio do deserto um rio. O Senhor é aquele que segura em sua mão e atravessa o vale da sombra da morte, para do outro lado você ter águas tranquilas e pastos verdejantes. Se coloque em pé nesse momento.